Reviravolta no caso de suposta bala perdida que atingiu carro em Tijucas. Policiais militares são homenageados por ato de coragem e bravura em serviço. Abertas as inscrições para a segunda edição do concurso fotográfico de Bombinhas. E ainda tem mais, comentário político com Léo Nunes e entrevista com o pré-candidato ao governo do estado Napoleão Bernardes. São estas e outras informações que vocês vão acompanhar a partir de agora no Jornal VIP, ao vivo, que chega até a sua casa através do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ou até mesmo da sua Smart TV. É a informação na hora do almoço. Você vai acompanhar todos esses destaques a partir de agora ao vivo. Muito boa tarde para você de Tijucas, boa tarde para você de toda a região. Além disso, no programa tem aniversariantes do dia e também vai ter a nossa previsão do tempo. Já está na sua tela a nossa previsão do tempo para hoje, a máxima 26 graus, a mínima 21, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora do dia. Muita gente acompanhou a chuva aí que deu esta madrugada e hoje permanece 80% de chance de chuva em toda a nossa região. A Olho Vivo atua como empresa credenciada em vistorias de veículos, responsável pelos serviços de vistorias para transferências de propriedades e regularização de veículos. Você que participa com a gente vai mandando o seu recado. Pode ser pelo WhatsApp, o número 99631 8744, ou então comenta nessa live ao vivo. A gente daqui a pouquinho manda um recado para você. De qual cidade você assiste a gente, de qual bairro você está acompanhando o Jornal VIP que chega na sua casa na hora do almoço. Olha, tem muitas informações e a gente já vai começar falando de um concurso fotográfico que vai acontecer no município de Bombinhas. As inscrições já estão abertas. Foram abertas as inscrições para a segunda edição do concurso fotográfico Cerca Rapaze, em Bombinhas, com o tema Pesca da Tainha. O concurso é promovido pela Prefeitura, que tem como objetivo registrar e divulgar os mais diversos momentos e que envolvem a atividade na região. As inscrições devem ser registradas no período de 1º de maio, início da pesca, até dia 3 de junho deste ano, e deverão ser fotos registradas em Bombinhas. A pesca da tainha é um dos principais patrimônios culturais do município. Para conferir o regulamento e todos os detalhes do concurso, basta... Para você que está acompanhando o Jornal VIP, as inscrições estão abertas. Mais informações no site da Prefeitura do município de Bombinhas. Olha, agora chegou a hora da gente falar das nossas ocorrências policiais. Tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas na região. Tem muitas informações do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda, mas para começar é uma notícia policial que a gente vai trazer, mas uma notícia boa, porque alguns policiais foram homenageados, policiais que são lotados aqui no município de Tijucas, em Biguaçu e também no município de Canelinha.
Policiais militares de Santa Catarina foram homenageados com a medalha Cruz de Bravura, honraria dada àqueles que se distinguiram por atos de sacrifício, coragem e bravura, com risco de vida devidamente comprovado. Entre os policiais militares da região homenageados estão Primeiro Sargento Emerson da Silva, do PPT de Tijucas, Subtenente Daniel Pereira, lotado em Canelinha, e Rafael Solifo, do PPT de Biguaçu. Ao todo, foram 92 medalhas concedidas aos atos que ficaram comprovados o risco de vida. Olha, as informações da nossa região não param. A semana passada, mais precisamente no domingo, uma motorista foi surpreendida com supostamente uma bala perdida no município de Tijucas. Essa informação repercutiu, a Polícia Militar foi acionada, a perícia acabou, pelas fotos do veículo, acabou emitindo um laudo onde dizia que não era uma bala perdida, e sim poderia ter sido uma pedrada ou qualquer outro objeto. A nossa equipe, diante do laudo, foi ouvir, conseguimos contato com a motorista do carro e nós fomos ouvir ela para saber qual foi o impacto, qual foi a reação que ela teve ao ouvir esse barulho, ao perceber o vidro do carro estilhaçado e todos esses detalhes. Para isso, nós estamos agora com a Danúbia Cossates, nossa repórter do Jornal VIP, que vai trazer mais detalhes direto da casa desta mulher. É uma técnica de enfermagem que infelizmente acabou tendo seu carro atingido por um objeto que até o momento não foi identificado. Danúbia, muito boa tarde para você. Boa tarde, Júnior. Eu estou aqui com a Shirlene Pedro. Ela vai contar o que aconteceu de fato naquele domingo, onde ela teve o seu carro atingido por alguma coisa que ainda não se sabe o que. A princípio pensamos que foi tiro, depois a perícia disse que não, então teria a possibilidade de ser uma pedra e todo mundo está muito curioso para saber o que de fato teria acontecido. Shirlene, conta pra gente como foi. Eu estava passando na rua Geraldo Rebelo, com o meu carro, meu bebê estava na cadeirinha e de repente eu escutei um estouro no vidro. Aí eu olhei para o lado, o meu carro tinha sido atingido, não sei pelo que, e foi atingido. E daí eu já parei o carro apavorada, gritei o nome do meu menino e fui olhar ele. Aí quando eu fui abrir a porta dele, eu vi que o furo estava mais embaixo do lado dele também, que tinha passado de perto da cabeça dele. Aí nisso eu chamei o meu tio 2 vezes, que mora ali perto, e daí ele não escutou. Aí tinha um moço, apareceu um moço na rua, e ele pegou e me ajudou a chamar o meu tio. Aí chamou o meu tio, a gente veio, chamou a PM. A PM, a princípio, quando chegou no local, falou que seria um disparo de arma de fogo. Mas fui até a delegacia no outro dia para fazer a ocorrência, né, e fazer a perícia, mas até então falaram que não precisava fazer perícia. E como não tinha achado projeto, não tinha achado nada, não precisava fazer perícia. Aí como eu precisava trocar o vidro, que eu iria para Florianópolis na quarta-feira cedo, eu acabei trocando o vidro. Enquanto eu estava trocando o vidro, eu falei com o major, ele disse, não, teria que ter feito perícia, mas é quase 100% que não é um tiro, e sim uma pedra. Só que eu acho assim, jamais uma pedra ia atingir um vidro e ia atravessar no outro, do outro lado. Quase pegou no meu menino. Então eu acho meio difícil. Mas a gente tá aí, né? Vamos fazer o quê? Não tem como provar nada. Se foi tiro, se foi pedra, não tem como provar. Não teve alguém que viu, que estava por perto, que conversou com você? Não, ninguém viu, assim. Só apareceu um moço que disse que escutou o barulho, mas provavelmente foi barulho da pedra ou sei, do vidro que estourou. Mas ninguém viu nada, não tinha ninguém na rua. Não passou nada de carro por mim, não passou nada na rua. Não tinha nada. O que você acha? A princípio eu achei que era uma pedra mesmo, só que assim, é como todo mundo diz, pedra jamais ia atingir um vidro e sair no outro, né? Então aí depois o policial falou que não, é um tiro de uma 22. Daí eu peguei e fiquei preocupada, assustada, né? Mas até nem comentei nada assim que poderia ser tiro e tal, mas aí depois saiu na mídia e a gente ficou sabendo pela mídia, né? Mas eu achei que era uma pedra de início. Mas todo mundo diz, não, pedra não atinge de um lado no outro, não vai atingir de um lado no outro. Aí não tenho o que dizer, né? E agora o que a polícia diz? Continua investigando? Parou? Como é que está? O Major Éder falou que vai continuar investigando.
eles vão fazer rondas ali nas imediações, né? E naquele dia mesmo eles fizeram umas rondas ali, mas eles, qualquer novidade, ele entraria em contato comigo. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, Júnior. Essas informações que a gente tem, a gente continua aguardando para saber o que de fato atingiu esse carro. Essa foi a repórter Danúbia Kossatz que trouxe ao vivo as informações aí pra gente sobre este episódio. Você acompanha a matéria completa no vipsocial.com.br. Ali tem todo o detalhamento dessa história para que você possa entender. A princípio, a informação era de uma bala perdida que atingiu um veículo e o momento foi bastante tenso porque uma criança estaria no banco de trás, um bebê de aproximadamente 2 anos de idade. Mas graças a Deus a criança não foi atingida, graças a Deus toda essa história terminou bem para essa família da técnica de enfermagem Shirlene Pedro. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão acompanhando a gente a partir de agora, vocês de todas as cidades da região, de todos os bairros da região, e assim a gente encerra o nosso momento, as últimas ocorrências policiais das últimas 24 horas. Realizar sonho. Essa é a missão de Fernando Fraga Exclusive. Venda de imóveis. As melhores negociações. A única com parcelamento em até 60 vezes direto com a construtora. Equipe altamente qualificada e os melhores empreendimentos da região. Terrenos, casas, apartamentos, aluguéis e imóveis comerciais. Fernando Fraga Exclusive. Avenida Hercílio Luz, Centro, Tijucas. A Santa Rita preparou ofertas eletrizantes para você. Embutido teto LED 12 watts e projetor LED 10 watts apenas R$ 26,90 cada. LED bulbo 4,8 watts e disjuntor diversas amperagens por apenas R$ 6,30 cada. Santa Rita, iluminando a sua vida. Agora, boa tarde, Júnior, boa tarde, senhoras e senhores, meninas e meninos, ladies and gentlemen. Hoje a gente começa uma sabatina de entrevistas, breves entrevistas com pré-candidatos nas eleições que se aproximam e que tenham relação direta ou indireta com a região. E nós já estreamos com o pé direito, porque o convidado inaugural é ninguém menos que um pré-candidato ao governo estadual. Ex-prefeito de Blumenau, poderia até ser prefeito ainda, se não tivesse renunciado ao cargo para poder concorrer nas eleições de 2018. Napoleão Bernardes nos dá a honra dessa conversa, que será mais rápida do que a gente gostaria, mas certamente muito proveitosa, principalmente para quem estiver aí acompanhando e assistindo a gente. Bem-vindo, Napoleão. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Léo, agradeço a gentileza aqui da oportunidade. Desde já, parabéns pela estreia desse novo espaço. E é muito bom estar aqui no VIP Social junto com vocês. Estou me sentindo até incomodado porque ele tem voz de radialista. Estou ficando em segundo plano aqui. Eu acho que ele vai apresentar tudo. O Napoleão, a gente já falou sobre a tua renúncia ao cargo de prefeito. A tua missão em Blumenau já foi cumprida? Tu achas que esse era o momento? Léo, eu sempre digo, e é absolutamente verdadeiro, ser prefeito foi um sonho que começou pessoal, individual meu, e isso foi sendo compartilhado com muitas pessoas em termos de fé, em termos de esperança, até que acabei me tornando o prefeito mais jovem e também o mais votado da história de Blumenau. Eu me elegi prefeito aos 30 anos, com mais de 70% dos votos, então houve um contagiamento da fé, da esperança, em relação àquilo que, de algum modo, sonhei. O primeiro mandato foi muito marcado por transparência, por gestão, por qualificação da gestão pública, por buscar fazer a coisa certa do jeito certo. E isso nos permitiu, então, ter uma belíssima reeleição. E foi a reeleição com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina, aos 34 anos de idade. E eu tinha 2 desafios administrativos principais. Em resumo, um grande conjunto de obras de trânsito, de mobilidade, que nós viabilizamos ao longo do primeiro governo as suas condições.
e nós startamos, então, o maior volume de obras de trânsito de mobilidade de toda a história de Blumenau. Neste exato momento, são 167 milhões de reais de obras de trânsito de mobilidade que estão em andamento. Agora é seguir o cronograma e elas serão entregues em até 2 anos. Por outro lado, a gente tinha o desafio do transporte coletivo. Nós tivemos a pior crise do transporte coletivo do Estado em 2015 e hoje, com coragem, com pulso firme, uma grande solução. Tanto é que neste exato momento, menos de 2 anos depois, já temos a frota, na média, de ônibus, a mais nova do Estado. E no ano que vem teremos, na média, a frota mais nova do Brasil. Então, em termos de desafios administrativos compromissados, eles foram vencidos. E aí, finalizando o raciocínio, então o sonho de permitir um salto e permitir uma participação maior no contexto político estadual, isso foi sendo compartilhado de outras pessoas comigo. Meu sonho foi ser prefeito. De ir além, eu na verdade sou o depositário de muita fé e de muita esperança de muitas pessoas que acreditam numa nova forma de fazer política, com sangue novo e novos ideais, e isso, portanto, justificou a minha decisão em Blumenau, que foi aceita, não só aceita, como motivada, na verdade, pela população de lá, que quis o passo além. A gente, de antemão, deixar aqui registrado a nossa gratidão ao amigo, presidente do PSDB de Tijucas, o Tiago Peixoto dos Anjos, empresário conhecido aqui na região, que nos fez a gentileza de fazer a ponte contigo para que tu viesse aqui hoje. Um grande empreendedor, obrigado, tem muito Thiago. carinho. Registrar também a presença do deputado Serafim Venzon, que esteve aqui também com a gente, precisou sair para um compromisso, mas veio aqui prestigiar o Napoleão aqui no VIP Social. Não se pode negar, Napoleão, que tu sejas o fato novo dessa eleição. Como é que tu vives essa atmosfera? Eu sou muito pé no chão e muito realista em relação às questões e respeito muito a ordem natural das coisas. Então eu não estou aqui no sentido de ter uma obsessão. Eu estou aqui como um instrumento de alguém que teve um voto de fé e de esperança em 2012, com a maior votação da história de Blumenau. E essa fé e essa esperança, elas foram confirmadas porque houve uma reeleição expressiva. Num momento, Léo, e você que acompanha muito a cena política e influencia essa análise, 2016 foi um ano paradigmático, porque foi o ano em que houve o maior número de prefeitos que não tiveram sucesso na reeleição desde que a reeleição foi criada. Ou seja, a maré não era da reeleição. E nós tivemos a maior reeleição do Estado no segundo turno, fruto do legado do trabalho sério relacionado ao primeiro mandato. Então, o que eu quero dizer com isso é que, embora eu nunca tenha sido nem deputado, nem senador, 2 mandatos como prefeito de Blumenau, a gente sabe onde o calo aperta em termos na necessidade do desenvolvimento dos municípios, porque o pano de fundo para o desenvolvimento de todos os municípios é mais ou menos o mesmo. Então, por ter essa visão da administração pública real, concreta, onde a vida das pessoas acontece, que é na esfera das cidades, é que houve essa motivação para que eu pudesse, então, estar escalável, poder ser chamado pelo PSDB, que é o meu partido, na posição em que eu pudesse somar mais. Então, esse é o meu propósito, que eu possa somar onde, enfim, o partido entender que eu possa, de algum modo, contribuir. E fico, claro, muito honrado, muito feliz, aos 35 anos de idade, ser lembrado como uma opção ao governo, como uma opção ao Senado, enfim, em algum espaço onde eu possa contribuir com a experiência vivida e também com o ideal da renovação das práticas de políticas públicas, com sangue novo, poder fazer as transformações que Santa Catarina e o Brasil esperam. E sobre coligações, fala-se no PSDB com o MDB ou talvez com o PSD, PP, PSB. Existe também a possibilidade de chapa pura nessa eleição? Hoje o PSDB tem, dentro das suas lideranças, dentro da sua militância, o desejo da candidatura própria. Temos o senador Paulo Bauer como nosso pré-candidato, então, ao governo do Estado e muitas vezes acabo sendo lembrado para que possa contribuir nesse projeto, sendo um dos candidatos ao Senado por parte do partido. Então, a minha pré-candidatura nesse momento é ao Senado, no sentido de fortalecer a questão da tese e da visão do desenvolvimento das cidades, a visão municipalista. Então, o que a gente sempre responde quando questionado... Não é governo estadual, então é Senado? É o Senado. O caminho é a pré-candidatura ao Senado. E sobre as coligações, o PSDB sempre tem respondido assim, olha, nós temos o projeto de levar o jeito tucano de governar, que fez sucesso em muitas cidades, em muitos estados brasileiros. Então, é quem pode ou quem deseja nos apoiar. Então, seja o PMDB, seja PSD e PP, se comungarem da nossa visão de desenvolvimento e dos nossos projetos para Santa Catarina, são bem-vindos a apoiar. Agora, o PSDB hoje caminha no sentido da sua candidatura em cabeça de chapa, através do senador Paulo Bauer, e comigo sendo lembrado para uma das vagas ao Senado.
E como é que anda a tua agenda agora nessa fase de articulações políticas? Eu divido a agenda em 3, porque tem articulação política, mas eu sou pai recente. Eu tenho uma filhota que hoje completa 6 meses de idade, a Manu. Então eu divido com o papel de pai. E eu sou professor. Então, na medida em que deixei de ser prefeito, voltei à minha atividade de professor da FURB, que sou professor lá. Hoje de manhã eu dei aula, hoje à noite eu volto a dar aula. Então a vinda aqui foi para participar mesmo, né, do VIP Social. Mas enfim, falo isso, mas estou com o pé na estrada. Então, em todos os momentos, né, que não seja sala de aula, né, ou não seja vida familiar, né, fazendo política. A gente está com o pé na estrada apresentando, né, muito desse modelo. Dia 14, eu sei que vocês têm uma grande audiência também na Costa Esmeralda, Balneário, Itajaí, Itapema, todas as cidades litorâneas, além, é claro, aqui do Vale do Rio Tijucas. Mas, por exemplo, na segunda-feira, dia 14, a gente vai dar uma palestra na Univale. No sentido não de falar de eleição, nem de partido, nem nada disso. É falar de modelo de gestão. Porque, na verdade, a gente às vezes fulaniza a discussão e partidariza a discussão e muito acima dos acertos eleitorais ou das composições partidárias, a gente tem que falar sobre o que se pretende. E aí o modelo de gestão é essencial que seja discutido. Então a gente também está fazendo um périplo pelas cidades, pelas universidades, pelas associações, pelas entidades representativas, é falar um pouco do modelo de gestão, porque, na verdade, nós temos que estar unidos não em torno de nomes, em torno de causas, em torno de propósitos, em torno de valores. E é nisso que eu acredito e é isso que a gente tem buscado levar para o Estado. Napoleão, para finalizar, que mensagem tu poderias deixar para os eleitores, para quem nos acompanha, para quem não tem candidato definido? Ainda dá para acreditar na classe política? Léo, eu sou muito questionado a respeito disso e digo que faço política por vocação, porque eu decidi adotar esse caminho profissional. Eu tenho a minha atividade profissional, sou advogado, sou professor titular da Faculdade de Direito, mas eu tenho o entendimento de que quando a gente está numa atividade por gosto, às vezes a gente nem sabe explicar por quê, isso é vocação. Então, estás na comunicação por tua profissão, mas por vocação, por chamado. O Júnior, quando pensou, idealizou o VIP Social, é profissão, mas é vocação, é chamada, é causa, é propósito, é valor. E a política também tem esse sentido. Então eu digo que nessa fase difícil, e é óbvio que é uma fase difícil para a política, a gente tem que ver, na verdade, é que isso, mais do que afastar as pessoas da vida pública, isso tem que incentivar a participação. Porque, na verdade, as decisões que alteram o dia a dia da vida da gente, elas são decisões políticas. A economia vai melhor quando a política vai bem. A vida social vai melhor quando as decisões da política são mais acertadas. Então, no fim das contas, toda e qualquer decisão política, ela acaba de algum modo afetando a vida das pessoas. Então, generalizar nunca faz bem. Nós temos bons exemplos, óbvio que não acertamos em tudo, mas temos bons exemplos, por exemplo, da própria Prefeitura de Blumenau, né, em que a gente conseguiu, com gestão séria, profissional, responsável, com equipe boa, com gente decente, né, poder fazer diferença na vida das pessoas, da comunidade, e eu penso que a política é, na verdade, esse instrumento, que é um instrumento da sociedade, para a sociedade, no sentido de fazer a diferença para a vida das pessoas. Então, eu acredito mesmo nesse valor e nesse ideal. Sucesso, sorte. Então, parabéns. Parabéns pela estreia. Para nós todos. Fico feliz em estar aqui no VIP Social junto com todos vocês. Um abraço para toda a gente amiga de Tijucas, de todo aqui o Vale do Rio Tijucas. E, na verdade, estamos muito unidos. O Vale do Itajaí, o Vale do Rio Tijucas, passando por essa nossa região litorânea, elas são muito umbilicalmente ligadas. Praticamente uma coisa. Os nossos desafios são os mesmos e por isso a gente precisa de representatividade.